Olá, boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda, começando mais uma edição deste seu 98 Talks, sim, o seu noticiário diário aqui na sua Rádio 98, aqui na sua Rede 98 e, claro, na sua Rede Mais, a nossa parceiraça da Record no interior, em mais de 200 municípios, por essas nossas maravilhosas montanhas de Minas. Tá entrando no ar, viu? A gente conectado à Rede Mais, afiliada à Record em mais de 400 municípios no interior do estado. Você pode participar com a gente nessa quarta-feira, feriadão, hoje dia 20 de novembro de 2024. É pela primeira vez feriado nacional, Dia da Consciência Negra. Daqui a pouco a gente fala mais um pouco sobre isso. Deixa eu te convidar para participar com a gente. O WhatsApp, claro, não pausa, não folga nesse feriadão. É o 31 DDD 31 99316 9898. É muita notícia, é muita informação e, claro, é muita opinião também, porque sem opinião, sem a fumaça, o 98 Talks não é nada. Eu sou o Lucas Rage, fazendo as vezes de Paulo Leite nesse feriadão. Paulo foi resolver uns probleminhas e eu tô aqui assumindo o Loja. Claro que eu não venho sozinho, porque eu vou botar uma galera para trabalhar, né, meu filho? Quem tá comigo hoje é ele, sempre polêmico, meu amigo Ricardo Kertzmann. Fala comigo, Ricardo. Boa noite, meu filho. Boa noite, Lucas. Boa noite também, professor Augusto. E mais boa noite ainda para toda essa galera querida que nos assiste e nos ouve agora. Boa. Professor Augusto de Franco, ó. Ricardo já deu a deixa, também está aqui na tela, está participando com a gente. Professor, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas. Boa noite, Ricardo, e todos os telespectadores, ouvintes da 98. Boa, bora que a gente tem muita notícia, tem muita coisa para te contar. Seja bem-vindo você também, aliás, você acompanha a gente nos canais de imagem. A gente está no YouTube 98 Live, no nosso portal 98live.com.br, nos dois. Você pode acompanhar a gente pela aba chat. Interage em tempo real por lá, a gente traz comentários, nosso produtor Eric Funes vai trazendo os principais comentários, só você se cadastrar lá e jogar seu pitaco. O WhatsApp, claro, está na tela, já falei aqui o número também, 31993169898, 98 Talks com operação de mesa de Gilvan Gandra, nosso querido Talibã, e lá no Controle Mestre, Teofir Júnior, com produção de Rafael Mendonça e Eric Funes, o nosso funeco. Antes de a gente começar, deixa eu trazer um recado, vou te falar da Previsa. Você já pensou no poder transformador que uma contabilidade de excelência pode ter no seu negócio? Pois é, a contabilidade é o motor do seu negócio, por isso você precisa contar com a força da Previsa. São 45 anos de expertise. A Previsa Contabilidade e Gestão faz a sua empresa crescer para além dos números. Afinal, a Previsa constrói negócios e impulsiona pessoas para o seu sucesso. Já são mais de 700 clientes em todo o Brasil. Faça a sua empresa crescer com a Previsa. Acesse aí previsa.com.br. As curtinhas de hoje, vou trazer uma notícia de última hora. O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, acabou de definir o próximo chefe do Ministério Público de Minas Gerais. Será Paulo de Tarso Moraes Filho. Paulo de Tarso que assume o cargo de Procurador-Geral de Justiça para o biênio 25-26, sucedendo aí Jarbas Soares Júnior. Nascido entre Rios de Minas, Paulo tem 57 anos, uma carreira de quase 30 anos dedicada ao Ministério Público, tendo ingressado na instituição em 1995. Atualmente, promotor de Justiça de Defesa do Consumidor. Pela primeira vez, um promotor de justiça assume diretamente o cargo de Procurador-Geral de Justiça em Minas Gerais. O novo Procurador-Geral de Justiça vai ser nomeado nos próximos dias. Data da cerimônia de posse ainda não divulgada. Paulo de Tarso, que foi o segundo colocado na lista tríplice, aquela lista que chega para o governador com sugestão de nomes aí para chefiar o Ministério Público. Sucesso a Paulo de Tarso. Paulo de Tarso Moraes Filho. Claro que a gente vai trazer ele aqui no Talks para bater um papo, para falar sobre o futuro do Ministério Público de Minas Gerais. A gente, claro, já de antemão, congratula o belo trabalho que Jarbas Soares Júnior fez à frente do órgão por 2 mandatos. Vamos falar de consciência negra. O Brasil celebra nesse 20 de novembro o primeiro feriado nacional, sim, Dia de Zumbi e da Consciência Negra. A data já era celebrada em alguns municípios pelo Brasil, mas agora é geral. Foi firmada no dia 21 de dezembro do ano passado, após sanção do presidente Lula. A data do feriado coincide com a morte de Zumbi dos Palmares, ocorrida em 1695. Após ser alvo de traição, ele foi preso e morto. O Zumbi foi um dos principais líderes negros escravizados no período colonial do Brasil. Ainda sobre esse tema, um levantamento da Datafolha divulgado hoje, indicando aí que a maioria dos brasileiros acredita que o país é, sim, um país predominantemente racista. Para 59% dos entrevistados, a maioria do país é preconceituosa com a cor da pele, enquanto 5% afirmam que todos são racistas. Já 30% dizem que apenas uma pequena parcela discrimina negros. Nessa toada, a pesquisa Diversidade Jovem do Ensino Social Profissionalizante mostrou que 41% dos jovens negros no Brasil já foram excluídos de grupos sociais no ambiente de trabalho. Além disso,
38% não tiveram reconhecimento por suas ideias. Quando a questão são as mulheres, a situação é ainda mais crítica. Uma pesquisa nacional de violência contra a mulher negra foi realizada pelo Data Senado e o Nexo, mostra que 85% das mulheres negras vítimas de algum tipo de violência doméstica ainda convivem com seus agressores na mesma casa, por não terem independência financeira. Olha só, o levantamento divulgado hoje também mostra que 32% das mulheres negras que afirmaram não conseguir se sustentar já sofreram algum tipo de agressão. Daí a data em que a gente traz a consciência negra à pauta. É importantíssimo a gente manter esse tema vivo. Vamos falar sobre isso e eu vou jogar eles para a conversa, tá? O percentual de funcionários autodeclarados negros no governo federal subiu nos últimos 25 anos, 13,5%. Pra você ter noção, de 99 a 2024, o número de contratados aumentou em 53.165 trabalhadores. O governo brasileiro atingiu nesse ano o maior percentual de funcionários públicos autodeclarados negros na ativa, 40,4% do total de empregados do Executivo Federal, que representa 232.635 trabalhadores. Em 1999, esse número era 5% menor, 35,6%. Vou jogar para ele Ricardo Kertzmann, meu querido Ricardo. É importante discutir o tema, né? Essa pauta precisa ser falada principalmente em representatividade, presença, em todas as esferas da sociedade, né, Ricardo? Boa noite. Boa noite outra vez, Raj. É um tema para lá de importante que tem que ser, sim, debatido, reafirmado todo santo dia. Se a gente não tem aquele preconceito claro, né, o tal do racismo claro, assim, na sociedade brasileira, e eu sinceramente acredito que a gente não tenha, a gente tem um preconceito velado e um racismo, essa palavra ficou em moda durante muito tempo, um racismo estrutural, claro no Brasil. Os números não mentem, sejam números sociais, números de pobreza, de alfabetização, sejam números criminais, população carcerária, morte por polícia. Você sempre tem, infelizmente, a população preta ocupando os piores lugares nisso tudo. Então, é claro, não dá para discutir, não dá para brigar com os números e dizer que está tudo ok, está tudo normal, porque não está. Eu, sinceramente, eu só não sei, Lucas, se ter um feriado nacional com esse intuito, né, ainda que o objetivo seja lembrar, manter a chama viva, o tema vivo, eu não sei se um feriado nacional é a melhor solução, porque ele acaba atuando de forma contraproducente, no sentido de que ele traz algum tipo de malefício à economia e a população preta, conforme os números econômicos mostram, já é a população mais prejudicada. Até porque também no feriado, né, infelizmente, diferente do que ocorre, por exemplo, nos Estados Unidos, no feriado do Martin Luther King, um líder negro, né, importantíssimo, as pessoas por lá, elas realmente celebram, elas guardam a memória e fazem homenagens. Aqui não, aqui as pessoas aproveitam o feriado para cuidar da própria vida. E aí, entrando especificamente com relação à causa, eu acho que enquanto a sociedade brasileira, Lucas, não assumir essa condição de que há um problema e verdadeiramente brigar contra esse problema, não com medidas paliativas ou até medidas bem brandas no campo da justiça. Toda vez que a gente vê esses ataques, principalmente em campos de futebol, esses ataques, entre aspas, racistas, né, a gente vê uma justiça muito, muito frouxa, muito leniente. Enquanto a gente não tomar medidas duras, mas duras para valer, a gente não consegue debelar esse preconceito que é tão cruel, né? Porque desde quando cor da pele, né, cor dos olhos, ter cabelo, não ter cabelo, ser gordo, ser magro, desde quando isso faz alguém melhor ou pior do que o outro? O Augusto Franco, professor, um profundo conhecedor do comportamento humano, do comportamento de redes e do comportamento sempre mutante das sociedades. Augusto, você comunga do Ricardo desse pensamento? Não há necessidade de um feriado instituído, um feriado nacional? Como é que você trata essa pauta do racismo, essa pauta da negritude, principalmente nesse discurso que circula muito pelas redes? Eu acho que é explicável o racismo no Brasil. Nós somos um país onde houve escravidão, não é? E tanto o preconceito e a discriminação, quanto a associação entre a cor da pele
e o poder aquisitivo. Então, como você mesmo relatou, Lucas, as mulheres, em geral negras, são mais oprimidas porque não têm independência financeira e logo ficam presas a seus maridos que abusam, eventualmente, delas, não é? Então, todo esse problema está imbricado nessa herança que nós tivemos e que só a sociedade pode resolver. O Estado pode incentivar medidas, tomar medidas para coibir a discriminação, o racismo, o preconceito. Mas só a convivência social pode integrar os negros, os pretos, no mesmo patamar de convivência. Isso eu acho que gasta algum tempo, mas acho que nós estamos no caminho de resolver isso. Vamos falar de política, vamos falar um pouquinho sobre acordos, vamos falar de política internacional. O Rio de Janeiro recebendo ao longo de toda a semana o G20. Os principais líderes globais estão por aqui, vários encontros e vários tratados sendo firmados, vários acordos sendo feitos. Hoje, um dia simbólico, porque o Brasil e a China assinaram 37 acordos comerciais para abertura do mercado em áreas como agricultura, intercâmbio educacional, finanças, cooperação tecnológica, tratados firmados aí durante a visita do presidente francês Xi Jinping ao Palácio da Alvorada. Xi Jinping que esteve com o presidente Lula, uma agenda extensa com o presidente Lula. O país asiático é o maior parceiro comercial do Brasil. Entre os atos assinados, acordos sobre abertura de mercado para produtos agrícolas, intercâmbio educacional, cooperação em várias áreas como indústria, energia, mineração, finanças, comunicações, desenvolvimento sustentável, turismo, esporte, saúde, cultura e outros que tais. Augusto de Franco, com você. China, um antigo parceiro do Brasil, e hoje firmando novos acordos, inclusive um que coloca Elon Musk aí meio que no escanteio, né? Uma parceria tecnológica. Como é que você avalia essa aproximação mais forte entre Lula e Xi Jinping, Augusto? Eu avalio com preocupação, Lucas. Veja só, eu sou a favor de todas as relações comerciais que o Brasil puder celebrar com a China e com qualquer país. Mas isso não pode estar subordinado a um alinhamento político. Não sei se quem está nos ouvindo agora, nos vendo, lembra que a primeira viagem internacional que o Lula fez à China, eu acho que foi em janeiro ou fevereiro de 2023, logo depois de ter assumido, ele deu uma declaração, isso está gravado em vídeo, que o interesse pela China, o interesse dele com o presidente do Brasil pela China, não era apenas comercial, era constituir uma nova força política no mundo. Isso está gravado. Na época eu fiz, inclusive, um artigo, publiquei, estranhando esse tipo de posição. Por que estranhando? A China é uma ditadura cruel, não é? Xi Jinping é um monocrata, depois de Mao Tse Tung, é o que mais se parece com um monocrata absolutista, não é? E a China mantém campos de concentração dos uigures lá na China. A China agride as Filipinas ao sul do Mar da China. A China, a ditadura chinesa, não é? Quer invadir e anexar Taiwan. A China montou o maior esquema de controle social da sua população, uma coisa de livro distópico, assim, de distopia. Nenhum país conseguiu montar, não é? Então, ela vigia cada cidadão usando inteligência artificial, usando reconhecimento não só facial, mas do andar das pessoas, não é? Atribuindo pontos às pessoas pelo que elas fazem ou deixam de fazer, se elas compram mais livros ou menos livros, que tipo de livro elas compram, barra o trânsito das pessoas interno de acordo com esses scores que ela vai montando. Então, isso não tem nada a ver com ter relações comerciais com a China. Nós não somos idiotas, não vamos engolir essa desculpa esfarrapada. Os Estados Unidos mantêm amplo comércio com a China e não tem essa babação toda. Agora Lula, Dilma, o PT ficam babando essa relação e eu não sei que acordos são esses. Alguém leu esses 37 acordos?
Eu não li, não vi ainda. Acho que não foram divulgados. Há acordo, inclusive, sobre educação. Anteriormente, o Brasil, quando Lula esteve na China, já tinha assinado um acordo, não é? Que tinha a ver com formação política, que depois o PT foi lá e ratificou. Então, eu quero ver que acordos são esses, não é? Para a gente poder ver. Nós estamos tratando a China de igual para igual, impulsionando o nosso comércio bilateral com a China, ou estamos nos subordinando a um modelo chinês e a uma perspectiva chinesa? Isso é que eu acho que a gente tem que discutir. Os acordos são nas várias áreas, ampliam as várias áreas, serão publicados ainda pelo Ministério das Relações Exteriores, isso nos próximos dias, segundo o Palácio do Planalto. Ricardo Kerstmann, sua opinião sobre esse encontro? Interessante, Raj, que o professor Augusto falou que vê com preocupação. Eu não vejo com preocupação, eu vejo com maus olhos. Eu sou um pouco mais ácido na crítica. E não por essas questões que o professor citou da autocracia chinesa. Mas a minha questão é sobre o aspecto comercial. Eu não gosto, sabe, Raj, de acordos bilaterais. Eu gosto de acordos multilaterais, eu gosto de acordos em bloco. O Brasil, ele até hoje, e há quantos anos a gente tenta, o Brasil até hoje não conseguiu assinar um acordo, não bilateral com o país, mas um acordo bilateral com a União Europeia que engloba vários países. Seria um acordo multilateral. A gente não conseguiu assinar esse acordo ainda. O Brasil se recusou, lá atrás, ainda sob governos petistas, a fazer um acordo em bloco com o México, Canadá, Estados Unidos e Chile, a Rota do Pacífico, por questões ideológicas. O Brasil se prende sempre que está sob governos do PT a determinados nomes, Sul Global, Sul-Sul, tem o BRICS, que lá atrás era uma boa ideia, mas que hoje se transformou num organismo, numa espécie de caixa de ressonância das vontades chinesas. O BRICS trabalha exclusivamente para impor a agenda da China. E, ao mesmo tempo que o Brasil caminha a passos largos em direção ao BRICS e a esses acordos com a China, ele acaba se afastando dos Estados Unidos, acaba se afastando do Ocidente, acaba se afastando da União Europeia, que seria muito mais importante. Então, a minha crítica é nesse sentido, sabe? Acordos bilaterais, para mim, têm menos validade, menos importância do que acordos multilaterais, acordos em blocos. Vamos falar daquela manchete que está dominando o noticiário, isso desde o início da semana, Operação Contra-Golpe. Tem novidade, a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados pediu na terça-feira que o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determine a prisão preventiva do ex-presidente Jair Bolsonaro e do general da reserva Walter Braga Neto, o ex-ministro da Defesa e da Casa Civil, que foi companheiro de chapa de Bolsonaro nas últimas eleições presidenciais. Abre aspas para o PSOL. Se os outros componentes do grupo golpista estão presos preventivamente, a prisão do general Braga Neto, um dos conspiradores mor, se torna imperativa. Os militares presos ontem projetavam a criação de um gabinete de crise após executarem o então presidente eleito Lula, seu vice Geraldo Alckmin e também Alexandre de Moraes. O comando do grupo ficaria a cargo, então, do ministro do Gabinete de Segurança Institucional, o general da reserva Augusto Heleno, e de Braga Neto. Em relação a Bolsonaro, os deputados dizem que ao longo de seu mandato e depois dele, abre aspas, demonstrou ser um agente ativo e central na articulação de atos criminosos desenvolvidos pela organização criminosa em questão. A Operação Contra-Golpe estourou essa semana aí, operação da Polícia Federal, que aí encontrou no celular de Mauro Cid, do ajudante de ordem de Bolsonaro, mensagens que detalhavam um esquema aí, uma suposta tentativa de envenenamento, de assassinato aí de chefes de Estado, de chefes do Supremo. E é uma coisa horrorosa que precisa ser investigada a fundo. Mauro Cid, inclusive, vai prestar depoimento amanhã ao Supremo Tribunal Federal, às 14h, vai conversar com o Moraes, porque quer tirar a teima aí sobre o que falou a Polícia Federal ainda essa semana. Eu vou começar com o Ricardo Kerstmann. Tá dando o que falar a tal da Operação Contra-Golpe e agora o PSOL pedindo a prisão de Bolsonaro e Braga Neto, Ricardo. Olha, Razi, eu acho que eu nunca imaginei que esse dia ia chegar, de eu concordar em alguma coisa com o PSOL. E acho que talvez vai ser a última vez também, a primeira e última. Mas eu concordo. Eu não sei por que toda essa parcimônia com os líderes de todo esse movimento, que cada vez mais, Lucas, ele se torna incontestável. As peças, elas vão se encaixando de uma forma
com esses novos achados, as peças vão se encaixando de uma forma acachapante. Se antes era muito difícil, você tinha que ser muito fanático, né, pelo bolsonarismo, ou muito a favor do ex-presidente Jair Bolsonaro, para não culpá-lo diretamente por tudo que aconteceu, por todos os atos de vandalismo e atos golpistas, porque ocorreram simultaneamente, e não só no dia 8. Se antes era possível dissociar, agora já não é mais. Porque você tem mais uma figura, antes era o Mauro Cid, que era o ajudante de ordens dele, a pessoa imediata que estava com ele todos os dias. Agora você tem um oficial, um general da reserva, o cara que era o segundo homem do secretariado, da Secretaria-Geral da Presidência, trocando mensagens com o Mauro Cid a respeito de golpe de Estado, a respeito de planos de assassinato e tudo mais, e nessas mensagens fica muito clara a participação do presidente Bolsonaro. Aí as pessoas podem dizer assim, mas aonde tem uma mensagem do Bolsonaro? Gente, pelo amor de Deus, é claro que o Bolsonaro em pessoa não iria mandar mensagens nesse sentido, mas dois homens de estrita confiança dele não acordaram um dia e começaram a trocar essas mensagens por acaso, e ao longo de dias. E aí quando você começa a resgatar vídeos que aconteceram no dia 9 de janeiro, vídeos do 15 de janeiro, das manifestações do Bolsonaro, todas elas reforçam o que estava sendo dito através dessas mensagens. Não é mais possível a gente, por medo de um problema social, isso aconteceu à época do julgamento do Lula, as pessoas diziam que se o Lula fosse condenado e preso, iria ter uma revolução, iria ter uma bagunça social, e não teve nada disso. Então, por esse medo, ou mesmo pelo tabuleiro político, a justiça não pode fechar os olhos para quem participou ativamente. E olha, eu vou repetir, participou ativamente. Participação é crime. Essa história de dizer, não houve homicídio, não houve a tentativa, foi só plano. Não, não é verdade. Organização criminosa é crime. Planejar atentado contra o golpe, atentado contra o Estado Democrático de Direito já é crime. E o presidente Bolsonaro fica claro que participou. E se participou, se omitiu, porque ele nunca deu voz de prisão a nenhum desses agentes. Ao contrário, é muito grave, Lucas. Repito, talvez seja a última vez, mas eu tenho que concordar com o PSOL. Augusto de Franco, suas palavras. Olha, o Bolsonaro ele devia ter sofrido impeachment logo depois da atuação irresponsável dele na pandemia. Eu estou falando em 2021. Ele deveria ter sofrido impeachment. O PT se recusou a aderir a um movimento pelo impeachment. Não sei se todo mundo lembra disso. Lula dizia, não, tem que deixar ele lá, ele foi eleito. Por quê? Porque queria deixar o Bolsonaro sangrando para vencê-lo mais facilmente, numa boa, nas urnas de 2022. Então, o Bolsonaro já devia ter sofrido impeachment, sem prejuízo de outros processos criminais contra ele, não é? Descobertas que fossem articulações contra o Estado Democrático de Direito. Agora, isso é uma coisa, mas isso não tem a ver com prisão preventiva, não é? Quer dizer, a prisão preventiva se justifica segundo determinados critérios da lei, não é? Ele está interferindo nas investigações. Eu acho que as investigações têm que continuar. E, evidentemente, se ele for condenado, observado o devido processo legal, ele tem que ser preso. Não só ele, né? Ele e aqueles auxiliares, sobretudo militares, que se envolveram nisso. Muito bem, dito isso, temos que prestar atenção em outra coisa. Isso aconteceu desde que o Bolsonaro assumiu. Ele colocou o Brasil em estado de golpe. Essas articulações que vieram à tona agora são de 2022. Nós estamos em 2024. Não estamos mais no governo Bolsonaro, estamos no governo Lula. Não há ameaça de golpe de Estado hoje no Brasil. Ou se há, ela não é crível. Não existem os instrumentos, não há força político-militar organizada, sobretudo para dar um golpe militar à moda antiga,
não é? Com tanques nas ruas, com assassinato. Nem a ditadura militar assassinou os líderes na época do governo João Goulart, não é? Então, isso tudo cheira a uma intenção golpista, a uma ação golpista além da intenção, mas muito desarticulada, tabajara, não é? O cara parece que interromperam, abortaram, porque não conseguiam um táxi. Um sujeito que estava atrás, supostamente, do ministro Alexandre de Moraes, não conseguiu o táxi, aí pediu um Uber, não tinha o Uber. Quer dizer, é um troço assim que, se não fosse tão grave, seria cômico, não é? Se não fosse trágico. Então, eu acho que é nessa situação que estamos. Não acho bom aumentar a polarização no Brasil, dizendo que há um golpe de Estado, porque descobriram um golpe de, uma trama de golpe de Estado lá em 2022. Agora não há. Agora não há. Então, eu acho que isso aí tem que ser afastado e nós temos que pacificar o Brasil sem perdoar os que cometeram crimes. Não é pacificação, não tem nada a ver com anistia. Quem cometeu crime, o pessoal que foi lá e depredou depois a sede dos três poderes, bom, esses aí devem pagar pelos crimes que cometeram. Não devem pagar pelos crimes que não cometeram, não é? Então, isso eu acho que a única saída nossa é a observância estrita do Estado democrático de direito e da Constituição brasileira, da Constituição Federal. Professor, diga. Permita uma observação. Diga. No comentário do professor, a prisão, eu não sei se foi a essa que o pessoal se referiu, mas aqui eu me refiro, e eu acho devida, não seria prisão preventiva, que sim, ela tem 4 ou 5 regras, mas a prisão temporária, para o curso das investigações. Prisão temporária prevê uma detenção inicial de 5 dias, podendo ser prorrogada por mais 5, a depender da instrução penal. E a partir daí, se a justiça encontrar elementos para aí pedir a prisão preventiva, essa prisão temporária se torna preventiva, que eu também, hoje, salvo algum fato que a gente não tem conhecimento, seria desnecessária. Mas essa prisão temporária para instruir melhor as investigações, eu acho que já passou do tempo. Há quem questione, eu tenho visto isso muito nas redes sociais essa semana, o timing da operação contra-golpe. E algumas pessoas chamando, inclusive, de cortina de fumaça, em uma semana muito ruim para o governo federal, principalmente em face a algumas atitudes da primeira-dama, que quase tem postura de ministra ou outro cargo maior, Janja Lula da Silva, que tem falado coisas inimagináveis no G20. Vocês acreditam nessa teoria? Vou jogar para o Augusto. Cortina de fumaça, foi tudo planejado? Vamos desviar a atenção de Janja para Bolsonaro? Como é que você vê essa narrativa, Augusto? Não, eu não acho que seja por causa da Janja ou porque está difícil para o governo, não é? O PT tem uma mania, quer dizer, assim como o Bolsonaro deixou o Brasil em estado de golpe, embora o golpe não tivesse ocorrido, por vários motivos. Agora, o PT acha que o Brasil tem que estar em estado permanente e vai ter um golpe. Olha, vai ter um golpe, cuidado, vai ter um golpe, temos que resistir. Eu estou percebendo isso nas mídias sociais, não é? Os militantes falando, temos que resistir, temos que nos organizar, como se nós estivéssemos lá atrás. Eu acho isso errado. Mas não sei se a Polícia Federal entrou numa trama para escolher um timing para divulgar essas investigações que ela está fazendo de propósito. Isso eu não posso afirmar. Eu só sei que quem cometeu crimes deve ser punido, não é? E se o caso for, se a pena for de prisão, deve ser preso, evidentemente. Não é? Observado o devido processo legal, seja Bolsonaro, sejam os seus auxiliares mais próximos. Mas isso não significa criar uma comoção na sociedade brasileira, entendeu? Para manter esse estado de vai ter golpe até 2026.
Eu acho que hoje, para o governo, o que é golpe para eles é eles perderem a eleição de 2026, como perderam a de 2024. Então, isso é que virou o golpe. Eles vão fazer isso render até 2026. E eu acho isso muito ruim para o Brasil, meus amigos. Por quê? Porque isso coloca o Brasil numa situação de polarização, de guerra, não é? Nos próximos anos. Isso não é bom. Isso destrói nosso capital social, destrói a confiança entre os cidadãos, não é? Afasta as pessoas da política, não é? Então, eu vejo também com muita preocupação o clima que está sendo criado em torno dessa investigação. Ricardo, você quer amarrar a pauta? Posso seguir? A gente está com um intervalo rapidinho. Quero falar de mais médicos para professores com vocês também. Diga lá, Ricardo. Não, pode ir em frente. Eu não acredito que em teoria de conspiração nenhuma, que isso é cortina de fumaça, nem nada. É impossível as pessoas ou as instituições ficarem prevendo o que vai acontecer ou esperando alguma coisa acontecer para poder colocar em prática. Eu acho que isso tudo, a meu ver, é tudo bobagem. E mesmo que fosse, tá, Raj? Mesmo que estivesse aproveitando do momento, o que isso muda a verdade dos fatos? Nada, né? É a eterna briga da direita contra a esquerda no Brasil, que parece que tornou aí a única linha temporal que a gente vai ter quando o assunto é a política. E as pautas mais importantes vão ficando de lado. Uma semana tão importante para o Brasil, tanto a esquerda quanto a direita figurando as manchetes internacionais da pior forma possível. Vamos para um rápido intervalo, eu volto já. Eu vou reforçar o convite. Vem com a gente participar no WhatsApp, claro, DDD 31, o número 993169898. Já tem gente mandando pitaco, já tem gente falando um pouquinho sobre esses temas que estamos debatendo hoje. Vem com a gente nos canais de imagem também, 98live.com.br, o nosso portal, no YouTube, o canal 98 Live, em ambos a aba chat, te convidando a participar. Fica sintonizado, que eu volto com mais notícias na volta do break. 3 minutos, pelota pro carro, aguenta aí. Muito bem, estamos de volta neste feriadinho gostoso, aqui quarta-feira, 20 de novembro de 2024. Eu, Lucas Raj, no lugar de Paulo Leite, trazendo aqui para você o 98 Talks dessa quartinha gostosa. Vamos junto aqui. Na mesa operadora de áudio, nosso querido Gilvan Gandra, o Talibã, o controle mestre operando as imagens desse programa, Teofi Júnior, produção de Eric Funes e Rafael Mendonça. Você fala Rafael Funes aqui, me confundi todo. Ô, gente, você está participando, interagindo com a gente, hein? Vem pelo WhatsApp, claro, 31993169898. Faça como o nosso querido Léo Lennon. Falou, boa noite, caro Talks. Vejo com preocupação esses acordos além do econômico com a China. A China é fechada em si mesma, com modus operandi nada ortodoxo. Isso impede o Brasil de se aproximar de outros blocos como o europeu. Em Brasília, para mim, está com muita cortina de fumaça. Cristiano Ribeiro de Riacho das Pedras falou, foi só o Trump ganhar que aceleraram o pedido de prisão do Bolsonaro. E o Gender Alessandro, lá de Três Marias, falou, boa noite, 98 Talks, aproveitando que hoje é feriado, gostaria de saber o que vocês acham sobre os feriados. Temos feriados demais ou são todos necessários? Ricardo Kessman, o Brasil tem feriado demais, meu filho? Vou começar com essa, já vou jogar para você. Não, Lucas, isso depende do ano, né? Tem ano que tem feriado pra caramba e tem ano que tem menos. Depende do calendário, mas eu, de qualquer forma, eu entendi a pergunta. Eu acho que a gente tem feriado demais, sim. O feriado trava umas partes da economia, mas destrava outras, né? O turismo, por exemplo, ganha bastante quando a gente tem feriado, né? Mas, obviamente, não é só de turismo que a gente vive. Pauta polêmica. Augusto, nós temos feriado demais, velho? Você curte um feriado? Fala pra mim. Acho que tem. Temos feriado demais. E um feriado para dar um ganho turístico não pode ser um feriado de um dia ilhado no meio dos outros dias, porque o cara não tem tempo de se deslocar, entendeu? Então, eu acho que nós devíamos ter alguns blocos de feriados, não é? Porque cada dia inventando um feriado novo, eu não estou tirando a razão deste feriado de hoje, não é? Mas estou falando genericamente. Isso atrapalha a vida produtiva e a vida das pessoas também. Tinha que fazer igual no Rio de Janeiro, já emendou o 15 de novembro com o dia 20, 6 dias de feriado. Lá no Rio, o povo só vai trabalhar na segunda da semana que vem. Ô, vida boa, viu? Rodrigo, tá me ouvindo aí? Se puder seguir a linha aí de Eduardo Paes, eu fico feliz, viu? Vamos falar de educação, né? Como se eu folgasse no feriado, né, senhor? Vocês também não folgam, estamos todo mundo aqui balangando beiço. O ministro da Educação, Camilo Santana, do PT, afirmou que a pasta deve viabilizar uma estratégia a fim de selecionar professores para regiões com defasagem dos profissionais, viu?
É na linha do programa Mais Médicos, só que para professores. Também está viabilizando um programa de transferência de renda para estimular que estudantes ingressem em cursos de licenciatura. O Camilo explicou que a medida deve ser adotada no contexto do concurso unificado de professores. É o concurso que vai ser anunciado pelo presidente Lula ainda nesse mês. A ideia é padronizar a seleção de professores em todo o país, a partir de uma prova que pode ter como base o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes. A ideia é ter o apoio do Ministério da Educação ao docente nos 2 primeiros anos. Segundo ele, a iniciativa levará em conta não só o ingresso por região, mas por área da licenciatura, que sofra com a ausência de professores. Em outubro, o Camilo já tinha anunciado que o governo federal também ia lançar uma espécie de pé de meia licenciatura para incentivar que jovens do Enem escolham a modalidade de graduação com o apoio de uma bolsa. Ainda devem fazer parte do pacote de anúncios ações para valorizar os professores que já estão em sala de aula, como benefícios para moradia e aquisição de livros e computadores. Que o professor é uma profissão essencial para a nossa vida, isso em qualquer sociedade, isso é inegável. Agora, criar mais médicos para professores, mais professores, é o caminho? Augusto de Franco, fala comigo. Não, não é o caminho. Eu acho que essa lembrança do Mais Médicos não é feliz. O Mais Médicos foi um programa, ainda que necessário, sob um certo aspecto, né? Foi um programa muito, no mínimo, polêmico, não é? Todo aquele negócio de financiar indiretamente a ditadura cubana. E os médicos cubanos que vieram para o Brasil eram tratados como uma espécie assim de escravos, não pelo Brasil, mas pelo próprio governo em Cuba, que usava eles para arrecadar fundos, em suma. Não era bom ter lembrado Mais Médico. Agora, um concurso unificado para professores, o estímulo para aumentar a atração da carreira docente. E mais do que isso, um exame nacional de desempenho, assim como tem dos estudantes, deve ter também dos professores. O desempenho dos professores deve ser acompanhado, não é? Assim como nós devemos acompanhar, num bom sistema educacional, o desempenho dos alunos, dos estudantes, não é? Eu tenho uma estrada nesse assunto, não é? O Paulo Renato, quando era ministro da Educação, me pediu para bolar um programa de agentes comunitários de educação e eu bolei. E ele só não foi adiante porque o corporativismo dos professores não permitiu. Mas o programa de agentes comunitários de saúde foi um dos melhores programas que nós já tivemos, mais bem bolados que nós já tivemos. E isso não desqualificava, não concorria com o médico, não é? Então, é necessário que a educação ela não fique apenas na escola, ela tem que entrar na vida comunitária, na vida dos bairros, não é? Ela tem que entrar na vida das cidades, senão nós não vamos conseguir tirar essa defasagem que nós temos em relação ao mundo neste aspecto. Ricardo, sua avaliação da proposta aí do vou chamar de mais professores aqui, do mais professores que o Camilo Santana está sugerindo, e também no pé de meia para licenciatura, hein? Se você for fazer licenciatura, você vai ganhar uma bolinha ali para você fazer mais tranquilo. Ô Raj, eu discordo. Política, algumas coisas, alguns setores precisam de política de Estado e não política de governos. Porque política de governo são coisas transitórias, entra governo, sai governo, muda tudo. Às vezes, dentro de um próprio governo, entra ministro, sai ministro, e o ministro que entra desfaz o que o outro começou. Educação, saúde, segurança, tudo isso, infraestrutura, tudo isso, saneamento básico, essas coisas dependem de política de Estado, que tem um começo, meio e jamais fim, porque são dinâmicas, e que tem que ser mantidas, governo após governo, independentemente de quem assuma, e tem que ser mantidas, independente de quem assuma as pastas também. Por isso, esse tipo de programa aqui é mais vai torrar dinheiro, vai trazer talvez algum benefício imediato, mas logo, logo isso vai pelo ralo. Gente, vamos falar de primeiras damas e suas peripécias. O deputado federal Evair de Mello, do PP do Espírito Santo, protocolou na Câmara um requerimento pedindo que o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, adote providências com vistas à implementação de protocolos claros e rigorosos que orientem a atuação de figuras simbólicas
como a primeira-dama em eventos oficiais. A medida busca prevenir novos constrangimentos à imagem do Brasil. O texto foi protocolado depois que a primeira-dama Janja Lula da Silva xingou o Elon Musk, o bilionário norte-americano Elon Musk. No sábado, a declaração repercutiu muito mal no governo brasileiro e, claro, foi criticada pela oposição. É um freio para as primeiras-damas? Vocês acham necessário um texto no Congresso Nacional para tratar da pauta? Ricardo Kessler não está meneando com a cabeça, fala comigo. É de uma estupidez que chega a causar constrangimento ter que comentar um negócio desse, né, Lucas Raggi? Porque veja você, primeiro que primeira-dama não é cargo, primeira-dama não é função. Olha o que esse senhor está propondo. Aliás, ele é do PP. PP é um daqueles partidos do Petrolão, né? O que esse senhor deveria propor eram regras de conduta, de bom comportamento para parlamentar, para partido político, né? Para não assaltar cofre público, para não legislar em causa própria, para não aprovar a anistia, que eles aprovaram agora mesmo para os partidos. Eles se autoconcederam anistias por multas advindas de ilegalidades que eles cometeram. A gente tinha que ter um manual de conduta para eles. Não para a primeira-dama, gente, pelo amor de Deus. Roger, eu estou te falando, comentar um negócio desse sem ficar bravo fica até difícil. Augusto de Franco, e você? Porque a Janja tirou muita gente do sério, né, Ricardo? Venhamos e convenhamos que, pelo amor de Deus também, essa mulher tá complicada. Tem que mudar para uma aula de etiqueta, aula de etiqueta, de bom comportamento, de educação, aula para poder receber bem as pessoas no país, para poder não se meter em assuntos que ela não domina, mas manual de conduta, uma lei? Aí não, né? Vamos trabalhar no Congresso com isso. Augusto de Franco, concordas com Ricardo Kessler? Concordo. Não é o caso de uma lei, né? Isso é uma atitude de primeira-dama, seria o recato, não é? O entendimento do papel que tem a esposa de um presidente que não foi eleito para nada. Não é? Aliás, Raggi, o comportamento da Janja não foi criticado pela oposição só, foi criticado por membros do próprio governo, não é? Então, ela tem um comportamento de militante, não é? De ativista. Isso não casa bem com ser esposa do chefe de Estado, do chefe de governo, não é? Eu posso falar, eu acho, porque eu acompanhei, fui colega de uma primeira-dama que batia na gente se a gente chamasse ela de primeira-dama. Ela se chamava Ruth Cardoso. Durante todos os anos, não é, em que ela foi primeira-dama, mas sempre negando, não reconhecendo esse papel de primeira-dama, nós privamos ali. E ela sempre teve um comportamento recatado, um comportamento digno, não é? Ela não era uma militante, aliás, não era uma militante nem do partido do marido, se vocês não sabiam, não é? Então, agora nós temos um anti-exemplo, não é? De chamadas primeiras-damas com a Janja. No caso da Janja, inclusive, eu acho que é uma coisa que deve ser debatida internamente. Sabe, o gabinete de Lula, o Palácio do Planalto, ou até, para falar um pouco mais, do Alvorada, deve estar... porque realmente ela prejudica o próprio presidente nessas agendas diplomáticas, quando ela fala mais do que deve e tenta aí, utilizar da diplomacia que ela acha que tem para tentar coordenar ou comandar alguma coisa ali no governo federal. Então, acho que tem que vir, inclusive, de dentro. Não tem que vir do PT, não tem que vir do PP, não tem que vir do PL, tem que vir do próprio PT, esse puxão de orelha para a Janja, que eu acredito que não venha. Ricardo, o que você acha? Desculpa, Raggi, perdão. Meu telefone tocou, estou tentando Vou jogar para o Augusto, então. Desliga seu telefone aí que você pega no caminho. O que você acha, Augusto? Eu acho isso, que você falou mesmo, Raggi. É um problema do presidente, em primeiro lugar. A Janja é um problema do presidente, não é um problema nosso. É um problema do presidente, não é um problema do parlamento brasileiro. É um problema do presidente, não é? Foi ele que escolheu, não é? A sua esposa atual, não é? E é um problema do governo como um todo, né? Já que ele é o presidente do governo.
né? Então, eu acho que eles é que têm que resolver esse problema para não nos colocar em situação constrangedora, não é? Porque o Brasil, os habitantes do Brasil, ficam em situação constrangedora com esse ativismo, essa falta de noção da Janja. Ela é uma pessoa sem noção, né? Enquanto... Augusto, rapidão, você que está acabando o programa, e quem salva o Brasil do constrangimento que os presidentes da República causam? Pois é. Somos nós, né? Temos que botar em outros. Enquanto o Lula tenta frear a Janja, a gente encerra o programa de hoje por aqui. Mas amanhã tem mais 98 Talks. Agradecer ao Augusto de Franco, Ricardo Kessman, sempre com a gente aqui. E você, que é o nosso participante mais importante desse programa. Se você está no interior, se você está na Rede Mais, você acompanha o Jornal da Record. Na sequência, aqui na 98, tem o Filhos da Pauta. Amanhã o Paulo está de volta. Um bom feriado para vocês. Até mais. Termina aqui na Rede 98 Talks.